Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um RAPE Convida, né? Nós estamos iniciando o ano de 2021 com as nossas atividades, esse é o primeiro seminário do ano, e nós estamos trazendo para isso a Fundação Itaú Social, o SEDAC e o Pacto, né? São pessoas representantes dessas três organizações para a gente estar discutindo um programa que foi implementado, foi desenvolvido e implementado pela Fundação Itaú Social com seus parceiros. Nós temos discutido ao longo do RAPE Convida várias abordagens teóricas, metodológicas, né? E agora a gente está trazendo mesmo um programa que foi implementado e eles vão estar discutindo com a gente os diversos desafios que eles enfrentaram ao longo desse processo, como é que eles avaliaram esse programa, né, o desenho que ele foi assumindo, a configuração que ele foi assumindo ao longo da sua história. Então, sejam muito bem-vindos, eu agradeço muito a Tatiana, a Tereza, Roberta e o Rogério, que vão falar conosco. Eu sou Fabiana, então, da RAPE, vou apresentar para vocês a mesa, tá? Então, nós vamos iniciar com a Tatiana, né, Belo, da Fundação Itaú Social, que vai falar sobre o processo de implementação do programa Melhoria da Educação, tá? Em seguida, na sequência, a gente conversa com a Tereza Pérez e com a Roberta Panico sobre tecnologias educacionais, atuação sistêmica e corresponsável. Por fim, o Roberto Silva, ele abordará os percursos e aprendizagens do processo de monitoramento e avaliação do programa Melhoria da Educação. Para fechar essa fala do Roberto, do Rogério, a Roberta, ela novamente, ela entra na conversa para estar discutindo, comentando essa questão da avaliação do programa Melhoria da Educação, tá? Iniciamos com a Tatiana. Vocês querem que eu controle o tempo, que eu avise vocês, ou não é necessário? Então, aviso? Tá bom, eu dou um toque. Tatiana, passo a palavra para você. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente ficou muito contente quando recebeu esse convite para vir compartilhar um pouco, né, o histórico e os aprendizados do programa Melhoria da Educação. E um prazer também estar aqui com os parceiros desse programa, né, com a Tereza, Roberto, Rogério, que estão conosco aí na implementação dele. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente poder começar a conversa. Só um minutinho. Acho que está aparecendo para todo mundo. Legal. Então, eu vou focar, né, um pouco na implementação dos anos de 2019 e 2020, porque conforme eu for explicando para vocês um pouco o histórico do programa, vocês vão ver que a gente tem 3 gerações do programa, e essa é a 3ª geração, mas vou passar um histórico para vocês também. Vou falar bem rapidamente sobre o Itaú Social. Então, o Itaú Social possui como missão, né, a sua missão é a contribuição para a educação pública de qualidade, e para isso, trabalha com 2 linhas de atuação, 2 pilares, que é a formação dos profissionais da educação, que é onde o programa Melhoria da Educação está, e o fortalecimento das organizações da sociedade civil. E como forma transversal, né, o monitoramento e avaliação, que vai sempre nos trazendo tanto insumos para melhor gestão dos programas, mas também para aprimoramentos programáticos ao longo do tempo. Aqui falando um pouco da linha do tempo do programa Melhoria da Educação. Então, ele é um programa que se inicia lá em 1999, né, bem pós-Constituição Federal de 88, né, quando os municípios, né, alçando esse lugar de entes federativos, tem um papel estratégico, né, na questão da implementação das políticas públicas, e desde a sua origem ele visa formar os gestores municipais de educação e equipes técnicas de educação para uma melhor implementação da política pública e, sem dúvida nenhuma, um melhor aprendizado, né.
Nesse início, o foco de atuação do programa foram os municípios de micro e pequeno porte, que são a grande maioria dos municípios brasileiros, né? 70% dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes, e sempre fazendo formações regionalizadas, né? Então, com grupos de municípios reunidos, onde eram tratados tanto questões relacionadas a planejamento público, diagnóstico, construção de plano de ação, e depois também a gente evoluiu para a ideia da formulação do Plano Municipal de Educação e identificação dos processos de gestão da política educacional. Durante todo esse período, o Melhoria teve em mais de 1.000 municípios, em 18 estados, e foi fazendo a sistematização das suas metodologias em diversas publicações. Vocês podem encontrar isso, inclusive, no nosso site. A partir de 2013, a gente fala, então, que é a segunda geração do programa, né? Onde a gente inicia um trabalho ainda de formação, com equipes técnicas de secretarias e gestores municipais de educação, mas aí em ambientes de consórcios intermunicipais de educação, acreditando na potência que essa articulação prévia dos municípios poderia trazer para as ações regionalizadas em educação. Então, a gente inicia esse trabalho, né, em 2013, e trabalhamos ao longo desse período até 2018 com 5 consórcios, 3 consórcios aqui no estado de São Paulo, um na região do Vale do Paraíba, que é o Codivar, o outro na região de Assis, que é o CIVAP, e outro na região de Avaré, que é o ANVAPA. E 2 consórcios no Nordeste, um na Paraíba, que é o Cogiva, e em Alagoas, que é o CONISU. Aí, a partir de 2018, a gente começa uma nova reflexão sobre o programa, e aí surge, então, a partir de 2019, essa terceira geração do programa Melhoria, e aí, então, 19 e 20 são os momentos onde a gente implementa, né, um piloto para desenvolver tecnologias educacionais, e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas na sequência, e também é um momento onde a gente tem a ampliação da rede de colaboração intermunicipal em educação. Então, nesse período anterior, a gente, quando trabalhava com a instalação de câmaras técnicas de educação em consórcios, a gente começou a fazer encontros entre essas diferentes câmaras técnicas, e em 2019, essa rede amplia para receber outras formas de arranjo colaborativo intermunicipal, como os arranjos de desenvolvimento educacional, colegiados e outros. Hoje essa rede ela conta com 21 iniciativas de colaboração intermunicipal em educação, que estão em 8 estados, e aí vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, esses 2 anos, então, foi esse piloto para o desenvolvimento das tecnologias, a partir agora desse ano, em 2021, a gente tem a primeira edição do Programa Melhoria da Educação, com um olhar sistêmico, então, com uma ideia de que a gente atua nas secretarias municipais de educação, começando com planejamento estratégico, identificando os principais pontos de necessidade de aprimoramento e, para isso, acionando as diferentes tecnologias educacionais, para que elas possam ser implementadas ao longo do tempo da gestão municipal. Então, só para falar para vocês, a gente lançou agora, no início do mês, um edital, onde a gente está convidando as redes municipais para participarem do programa, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é que a gente inicie um trabalho agora em 2021 e vá até 2024. Então, falando desse programa Melhoria da Educação da terceira geração, né? Acho que aqui eu já comentei um pouco, 2018 foi a concepção, 2019 e 20 esse desenvolvimento dos pilotos, e agora 2021 e 2024 a edição mesmo sistêmica do programa. Aqui, falando do propósito, a gente mantém, então, a ideia de trabalhar com secretarias municipais de educação, e aí na sua capacidade, né, para garantir acesso, permanência e aprendizado com equidade para todos e todas. As estratégias são basicamente 2, que é a formação e assessoria aos gestores, equipes técnicas e educadores de municípios e territórios prioritários, e também a sistematização e disseminação das tecnologias educacionais para que elas possam ser utilizadas de forma autônoma por outros municípios. Os eixos de atuação é a gestão pedagógica, o planejamento e gestão administrativa e a participação, ações colaborativas e controle social. Aqui, falando um pouquinho das tecnologias educacionais, né? A ideia, e aí a gente fez uma conceituação, né, para o Itaú Social, que a tecnologia educacional é a solução de um problema. Então, ela alia teoria e prática, sempre pensando em responder de uma maneira simples e adequada às necessidades que a gente encontra nas redes educacionais.
que permite esse uso autônomo, e aí elas são disponibilizadas para que os municípios possam fazer customizações, inclusive de acordo com suas próprias realidades, trazem informações detalhadas, né, assim, com materiais, instrumentos, insumos, para que o município e os territórios possam fazer essa implementação, e são desenvolvidas em coautoria, com os parceiros técnicos, com os municípios e com os territórios, sempre a partir desse projeto, um pouco, né, dessa ação que ela é de pesquisa, planejamento e aplicação em campo. E aqui falando um pouco no modelo de atuação do Melhoria, a gente tem esse triângulo que simboliza, né, um pouco como a gente está olhando essa atuação. Então, embaixo tem o portfólio, que é exatamente essas tecnologias que vão estar disponíveis no nosso site. Hoje a gente já tem 2 que estão disponíveis no site do Melhoria, para esse acesso, que é a tecnologia de planejamento estratégico e de gestão de recursos, de pessoas e recursos. Aí, no híbrido, a gente trabalha mais fortalecendo o regime de colaboração, seja o intermunicipal, e aí por meio apoio, como eu falei, as iniciativas que hoje compõem a rede de colaboração intermunicipal de educação, e também com estados, para fortalecer o regime de colaboração com os seus municípios. E no municipal, e aí a gente vê que o triângulo está, inclusive, indicando, né, um pouco a ideia de escala, né, porque aqui no municipal a gente tem uma atuação com uma escala menor, mas mais aprofundada, a atuação prioritária, e aí com municípios de um perfil bem diferente do que o Melhoria vinha lidando aí durante o seu histórico. São municípios de médio porte, que é até de 550 mil habitantes, com mais de 10 mil matrículas urbanas no ensino fundamental, e o IDEB abaixo da média nacional ou estadual. Hoje a gente tem mais ou menos 128 municípios no Brasil que atendem a essas características. Aqui tem um mapa de atuação do Melhoria, entre os anos 19 e 20, então a gente teve até 2 municípios que a gente iniciou em 19, mas que não prosseguiram, então eles não estão nesse mapa, que é Juazeiro e São Vicente, mas no municipal a gente está falando, então, de Várzea Grande, que fica no Mato Grosso, 3 municípios aqui no estado de São Paulo, que é Itapevi, Itapecerica e Suzano, e Paulista, que fica lá em Pernambuco. E das iniciativas regionais, a gente tem o Arranjo de Desenvolvimento Educacional da Chapada Diamantina, na Bahia, o CONISU, que é o consórcio que fica em Alagoas, e a Secretaria Estadual de Pernambuco, nessa relação, né, de fortalecimento do regime de colaboração de estados com municípios, esses 3 iniciando em 2019, e aí uma parceria com a Secretaria Estadual da Bahia, junto com o Instituto Anísio Teixeira e o COGIVA, que é um consórcio que fica na Paraíba, onde a gente inicia uma ação em 2020. E ainda então estão desenvolvendo suas tecnologias educacionais ainda. Aqui só para dar um olhar para vocês, né, dessa atuação em quais tecnologias que foram desenvolvidas, né? Então, a gente tem lá em Paulista, o parceiro técnico é a Avante, com 2 tecnologias desenvolvidas, educação infantil e relação família-escola, Várzea Grande, com planejamento estratégico, gestão de pessoas e recursos, com H+K, TCM1 e PGS, e aqui em São Paulo, a gente tem Itapecerica, com língua portuguesa e matemática, o IQE, Itapevi, que foi onde a gente experimentou fazer mais tecnologias, e é a forma como a gente, né, vai fazer agora a partir de 2021, quer dizer, ter uma atuação mais sistêmica, que foi o planejamento estratégico, gestão de pessoas e recursos, 2 tecnologias ligadas à equidade, esse é um ponto bem central no programa, então, além da gente desenvolver essas tecnologias voltadas tanto para a questão da equidade racial, quanto para a questão da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência, a gente também teve esses parceiros, que é o CERT e o Instituto Rodrigo Mendes, sempre muito juntos dos outros parceiros técnicos, para que esse olhar da equidade também tivesse garantido nas outras tecnologias. E o SEDAC, que está aqui conosco, que vai poder contar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que foi as tecnologias de acompanhamento das aprendizagens em matemática. E em Suzano, a tecnologia de educação infantil com o Avisalá. Agora aqui pensando a atuação, desculpa, gente, eu fui para frente, regional, temos então na Chapada, né, que foi a própria tecnologia do Arranjo de Desenvolvimento Educacional, né, que o ICEP, que já está há muito tempo lá fazendo isso, mas a gente sistematizou essa experiência, isso vai sair com esse olhar de tecnologia.
né? Como eu contei, na Secretaria de Educação da Bahia, um projeto que começou o ano passado, então ainda não finalizou, mas é uma tecnologia de formação continuada de duplas gestoras do Fundi 2, e aí regime de colaboração estados com municípios, junto com o IAT e o IPR, que é o Instituto de Políticas Relacionais, que é um outro parceiro nosso. No COGIVA, a tecnologia de apoio pedagógico complementar, com o SEMPEC. No CONISU, a tecnologia de instalação e atuação da Câmara Técnica de Educação em Consórcios, com a Oficina Municipal. E na Secretaria Estadual de Pernambuco, a tecnologia de acompanhamento das aprendizagens, também em regime de colaboração estados com municípios, com o SEDAC. E aí, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o desenho, porque a gente vai focar agora mais na questão da implementação municipal, que foi nessa implementação que a gente contou em 2019 com um estudo que foi feito pelo Consórcio de Pesquisas de Políticas Educacionais, o CEPRE, que depois eu vou falar um pouquinho mais quais foram os achados desse estudo. Então, aqui, mostrando para vocês um pouco como é que está, né, o desenho dessa implementação municipal, a gente tem a coordenação do programa, que conta comigo e com mais 2 pessoas lá do Itaú Social, uma que lidera a frente municipal, outra a frente regional, onde essa questão da gestão estratégica, então, desse acompanhamento sistêmico, e também, né, esses aprendizados para o desenho do Melhoria, agora 2021, estão fazendo todo esse olhar. Os analistas de programa do Itaú Social, que estão muito nessa gestão tática, né, fazendo o acompanhamento da implementação, né, criando essas instâncias de compartilhamento e trocas de aprendizagem entre os diferentes atores. E na gestão operacional, né, as organizações parceiras técnicas que estão lá em campo implementando as diversas tecnologias educacionais, e uma figura que a gente criou também nessa terceira geração do programa, que são os gestores de território. Vou falar até gestoras, porque hoje são mulheres, todas elas, mas são pessoas que estão, que é o IPR, o Instituto de Políticas Relacionais, nosso parceiro que tá nessa ação conosco. A ideia é que elas façam, né, esse papel de uma articulação mais próxima dos municípios na implementação e possa ir acompanhando, né, toda essa sensibilidade que a gente sabe que é necessário quando a gente está implementando um programa, né, em contextos como esse. E os próprios municípios parceiros, né, que ficam, então, nessa gestão operacional, que é a própria implementação no campo e o acompanhamento da execução dos planos nos municípios. Aí também a gente conta com todas as estratégias de monitoramento e avaliação, e a gente tem a consultoria da Pacto, que o Rogério também está aqui conosco para conversar um pouco sobre, que daí é desde pensar os instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, teorias da mudança, né, de todas as tecnologias do próprio programa, reuniões de gestão e aprendizagem e encontros periódicos de compartilhamento. Então, esse é um pouco, né, vamos dizer assim, do ecossistema da implementação nos municípios. E aí, já compartilhando, né, o estudo, como eu falei, que foi feito pelo Consórcio de Pesquisas em Políticas de Educação, ele foi feito, então, em 2019, ele analisou tanto os materiais do programa, como fez diversas entrevistas, fez estudo de caso em 3 municípios, né, Itapevi, Itapecerica e Juazeiro, que, como eu comentei, é um município que começou em 2019, mas não continua em 2020, e eles olharam tanto o desenho da implementação, quanto a implementação propriamente dita, muito com as chaves, né, de pensar essa sustentabilidade da implementação e as lições aprendidas. E aqui vou compartilhar com vocês um pouco quais foram as indicações que saíram desse estudo, né? A primeira coisa é que as tecnologias estavam sendo adaptadas para se adequarem, né, ao contexto dos municípios, aos cronogramas, mas não foi identificada a necessidade de adequações muito grandes no seu conteúdo, do que geral se manteve. E a gente acredita nisso porque quando a gente fez esse desenho, né, e chamou todos esses parceiros para comporem, né, esse portfólio do Melhoria, a gente, de fato, foi pensando muito em parceiros que tivessem já uma atuação muito consolidada no seu próprio campo, né? Isso aqui acho que mostra isso, né? Quer dizer, as atuações de todos os parceiros, elas tinham muito histórico já, metodologias muito fortes, então isso mostrou mais necessidades de adequação ao contexto do que a conteúdos.
apareceu essa indicação que a gente pode, né, para ter mais inovação, a gente pode ampliar esse leque de organizações parceiras, e é importante dizer que quando a gente desenhou essa terceira geração do programa, a gente já chamou, né, algumas organizações com as quais a gente não trabalhava antes, mas acho que a indicação é que a gente continue com esse olhar, né, para poder, de fato, pensar em inovações. Teve um destaque aqui para o papel, né, das gestoras de território, que identificando o quanto foi importante, né, tê-las nesse acompanhamento muito próximo com o município, com os parceiros nas implementações. E que o nível de engajamento das lideranças faz toda a diferença no engajamento daí dos profissionais que participam do processo como um todo, né? Isso também é uma coisa que o estudo mostrou e, de fato, a gente percebe isso de forma muito evidente quando a gente olha para as diferentes implementações. No geral, os entrevistados dos municípios têm uma visão positiva, então, tanto do Itaú Social, né, quanto do programa, quanto da implementação dos parceiros. Foram apontados diferentes desafios associados principalmente ao início de processo de implementação, e aí eu estou falando, né, a gente acabou começando o programa no início de um ano, que foi 2019. Então, quando a gente foi negociar e apresentar os desenhos e pensar em cronograma, as secretarias já tinham muito desenhado os seus planos de formação continuada, então isso criou alguns desafios, o que fez com que a gente agora, né, na edição de 2021 do programa, a gente está deixando o semestre que vem inteiro para fazer esse planejamento, né, prévio das tecnologias, para que elas possam daí já ser inseridas nos cronogramas das secretarias a partir do ano que vem. Então, acho que foi muito importante esse aprendizado, porque ele, de fato, mudou, né, a forma como a gente está implementando o programa a partir desse ano. Então, a gente tem um edital, a gente tem uma seleção que vai ser muito cuidadosa e muito passo a passo. Então, a gente tem um edital, depois a gente tem um encontro, depois a gente tem um planejamento estratégico e depois a gente vai ter a implementação inicial. E a gente só vai, de fato, né, fechar, vamos dizer, a parceria com os municípios até o final da gestão, no final de tudo isso, de todas essas etapas, quando a gente tiver, então, superada, né, todas as questões de condições de viabilidade, de até interesse, né, para, de fato, a gente estar naqueles lugares onde a gente entende que vai ter uma contribuição melhor. E acho que como último ponto aqui, que alguns parceiros apontaram algumas dificuldades com frequência, né, das demandas que tinha para monitoramento e gestão de projetos, e isso a gente também foi ao longo do tempo fazendo adequações para isso, mas é importante dizer que embora, né, isso foi uma questão e a gente aprimorou no sentido de deixar mais leve e tal, muitos deles também pontuaram que aprenderam muito com esse processo, que, de certa forma, isso trouxe para a organização deles também uma capacidade institucional interessante, inclusive para eles aplicarem isso em outros projetos. Então, também a gente avalia que é um ponto bem interessante. Eu não sei se eu falei muito rápido, gente, mas eu estava tentando manter aqui. Você cumpriu o tempo. Então tá ótimo, mas eu fico super disponível depois para poder, né, responder perguntas e falar mais, e desculpa se eu atropelei e falei rápido, mas eu estava querendo exatamente poder cumprir o tempo certinho. Mas era isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Tatiana. Vou pedir para você fechar a apresentação. Sim. Muito obrigada pela sua fala, pela sua precisão com o tempo, não precisei nem chamar atenção, acho ótimo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tereza, que vai conversar com a gente sobre tecnologias educacionais, né? Atuação sistêmica e corresponsável. Tereza, a palavra é sua. Ok, obrigada. Começo agradecendo aí a participação, o convite de vocês, o convite de Itaú Social, para que a gente pudesse apresentar essas tecnologias. A Tati apresentando, a gente já vê a complexidade que é a implantação e o funcionamento e o monitoramento de um programa. Aí a gente tem a dimensão do que é a complexidade de uma secretaria de educação que tem que cuidar de absolutamente tudo, né? Quer dizer, todas as frentes.
Bom, eu vou começar minha fala apresentando um pouco o que é a Comunidade Educativa SEDAC. É uma OSC que trabalha desde 97 pela melhoria das aprendizagens, né, das crianças e dos jovens, sempre nas redes públicas. As nossas ações, elas buscam fortalecer a cultura profissional mesmo do local, com esse compromisso com as aprendizagens, por meio do investimento de melhoria da prática pedagógica e da gestão das instituições educativas e também da mobilização social, né? Nós desenvolvemos projetos em parceria com os órgãos públicos de educação, com os institutos e várias fundações privadas também, sempre essas que têm um comprometimento com esse investimento social e educacional, né? Atuamos em várias regiões do país, em inúmeros municípios, executamos projetos de formação profissional, de mobilização, como eu disse, também produzimos materiais para subsidiar essa atuação na educação pública, né? Somos parceiros do Itaú Social já há algum tempo e eu quero salientar que a equipe do Itaú Social tem uma preocupação enorme em tratar os seus parceiros como instituições que podem criar, produzir inovações e orientações que apoiam, de fato, a atuação nas redes públicas. A gente tem várias parcerias, então posso falar isso de boca cheia. Acredito que essa cultura do Itaú Social, ela se estabeleceu também em função da origem profissional dos que compõem essa equipe, né? A maioria das pessoas que compõem o Itaú Social teve o percurso profissional passado pela escola, pela gestão pública e também pelas instituições de terceiro setor. Então, e fizeram já muita formação de educadores, né? Então, acho que essa referência que o Itaú Social nos traz, ela não é só teórica, ela tem um repertório prático muito grande também, né? E acho que esse fato nos aproxima muito, porque o SEDAC também tem esse percurso. A gente vem de dentro da escola, né? De formação de profissionais, de educação, desde sempre. Então, fomos professores, orientadores, coordenadores, e então acho que isso dá uma liga muito boa. Essa parceria com o Itaú, ela não espera só que a gente seja criativo, inovador e atento às questões sociais, né? Também eles nos provocam muito positivamente, não só provocando reflexões e estudos e fazendo monitoramento, avaliação também, mas sempre com esse foco da gente poder trabalhar para apoiar as políticas públicas de um modo bastante efetivo, né? Eu posso citar mesmo como reflexo disso uma preocupação grande que eles nos trouxeram há uns anos atrás em relação à equidade, ao racismo estrutural e às pessoas com deficiência, que impactou diretamente a nossa instituição e a nossa atuação em todos os projetos, para além do melhoria, né? Então, esse olhar atento diante das desigualdades sociais, que é essa constante do trabalho com a gente, ela visa essa parceria, atenção às diversidades, a busca de processos autônomos no local, né? Não só em relação a nós, mas também em relação às redes públicas. O nosso trabalho, que tem como foco as aprendizagens, a tônica sempre né? As ações só são relevantes se a intencionalidade for gerar as condições para essas melhorias da aprendizagem. Então, o que a gente vê é que a aprendizagem dos alunos, ela deve ser a fonte de sentido de todas as políticas educacionais e das ações de todos os profissionais envolvidos no sistema de ensino. Então, isso acho que é um norte, é um orientador que a gente persegue o tempo inteiro, né?
Então, essa atuação de forma articulada dos gestores da Secretaria de Educação, com os gestores escolares, os coordenadores pedagógicos, os professores, a comunidade, para que em conjunto a gente pode alinhavar essas corresponsabilidades e promover, de fato, as melhores condições de aprendizagem, né? Acho que a gente sempre busca também partir dos contextos reais de trabalho dos profissionais da educação e resulta cada vez mais nessas intervenções que vão ficando bastante qualificadas. Acho que a Roberta vai mostrar o vídeo, vai dar para vocês perceberem o que a gente está chamando dessa qualificação das intervenções, né? A gente tem super consciência da complexidade que é esse trabalho pedagógico e da necessidade do trabalho em pares, da relação teoria e prática, da busca de autonomia, do prazer. A gente não gosta de trabalhar de um jeito chato, a gente acha que o prazer, o humor é absolutamente necessário para a inovação e para o nosso convívio. Sempre também buscando valorizar as capacidades locais, fortalecendo muito essa forma de reflexão, utilizando o planejamento e a avaliação como ferramenta desse cotidiano do trabalho, né? Bom, a Roberta vai apresentar brevemente 3 tecnologias que foram para atender essas demandas concretas, né? E sempre dentro de todas foram constituídas dentro de um processo democrático, com participação de todo mundo, com esse foco na aprendizagem, foco na apropriação, no planejamento, na aplicação, avaliação, a sistematização do conhecimento, para que a gente pudesse, de fato, gerar novo conhecimento, visando tanto a sustentabilidade como a possibilidade de escalabilidade desses materiais. Então, acho que Roberta entra para contar um pouco como é que foi esse processo. Obrigada, Tê. Boa tarde. Bom, vou contar um pouquinho, acho que a ideia é eu apresentar um pouquinho, né, o processo. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Não, né? Tá tudo certo? Sim. Pode falar, Rô, tá tudo certo. Compartilhar, Roberta? Não tenho nada para compartilhar, não. Então pode falar. Vou falar direto. Não, é só para... Bom, então, assim, a ideia é apresentar um pouquinho o processo de construção, produção dessa tecnologia, né? E com ela a gente foi pensando a produção, mas também a implementação dela, né? Considerando todos esses princípios aí que a Tereza coloca do trabalho que a gente já faz há muitos anos na formação aí das equipes de secretarias, dos gestores escolares e dos professores de redes públicas, né? Então, a ideia é eu falar um pouquinho desse processo de construção e implementação na perspectiva da parceria com o Itaú, na perspectiva da parceria com os municípios, né, com os educadores, para chegar nas aprendizagens dos estudantes. Então, acho que esse é um pouco o desenho, né? Assim, a gente teve 2 anos para construir essa tecnologia, e essa tecnologia, de fato, foi uma coprodução mesmo com o Itaú e com os municípios, né, com os educadores. Então, a gente não fez para eles, mas a gente fez com eles, né? Então, a gente, logicamente, como uma instituição que está há muito tempo aí atuando, a gente tem metodologias, tem um jeito de pensar o que seria um funcionamento né, ideal de uma rede, mas a gente teve que lidar com a realidade desses municípios e o que eles podiam ofertar e nos dar de pistas e aprendizagens sobre o ajuste que essa tecnologia tem que ter a depender dos diferentes contextos, né? Então, acho que a gente, no primeiro ano, a gente teve uma orientação do Itaú que foi um pouco mais aberta, né? A gente entendeu que eles também estavam construindo esse formato da tecnologia,
E aí essa orientação era que a gente precisava fazer e produzir, né, a partir dessa experiência em campo, um material que transferisse mesmo uma metodologia de trabalho e ajudasse esses municípios, de forma bastante autônoma, a colocar ou implementar ações para a melhoria das aprendizagens dos estudantes das suas redes, né? Então, na nossa lógica era, vamos produzir vários produtos que o município pode ir lá e falar, bom, eu quero melhorar o acompanhamento das aprendizagens dos meus alunos, né? Então, eu vou pegar esse material, que é um roteiro de pautas que eu preciso desenvolver com os diretores das escolas e os diretores com as suas equipes, e a gente formular instrumentos de acompanhamento, processos de acompanhamento das aprendizagens. Então, no primeiro ano, a gente pensou muito a produção como produtos avulsos, né? Aí, no segundo ano de produção, essas orientações já vieram mais definidas pelo Itaú. E aí foi bastante difícil para a gente entender aonde que a gente colocava esses produtos que a gente tinha produzido nesse modelo que estava pré-definido pelo Itaú e que, aos poucos, a gente foi entendendo que, na verdade, o que a gente precisava descrever nesse material era como uma Secretaria de Educação implementa uma política educacional dentro do seu município, não só recebendo alguns materiais, mas uma narrativa que, de fato, ajudasse eles, do início ao fim, acompanhar e executar e avaliar todo o processo, né? Então, a produção da tecnologia, ela seguiu muito os ciclos de políticas públicas, né? Então, a gente tinha uma primeira etapa que a gente tinha que produzir, que era sobre implementação e monitoramento. Então, tudo que a gente viveu sobre implementação e monitoramento no primeiro ano, a gente teve que recuperar para poder produzir um material que orientasse, porque aí o público não era só o coordenador pedagógico, como produtos que a gente fez, ou o diretor, era a secretaria. Então, a gente teve que pensar, ajudar essa secretaria a perceber e definir os seus problemas em relação àquela tecnologia, a formar uma agenda sobre aquela questão e elaborar ações para aquilo, né? De quem que ela precisava envolver, como. Então, a gente, nessa etapa do material, a gente apresenta o problema, coloca esse problema para a secretaria pensar como uma forma de apoiá-los mesmo a resolver esse problema, e a gente vai ajudando eles a pensar quem são as pessoas que precisam estar engajadas diante dessa tecnologia, como que se administra, que recursos ele tem, que recursos ele precisa acionar, enfim, e também baseado em indicadores para ele não só pensar em implementação, mas na implementação desde o início, com indicadores de monitoramento dessa implementação. Aí, a segunda etapa de produção dessa tecnologia, a gente chamava de conteúdo formativo, que, na verdade, eram conteúdos e atividades que a gente precisava desenvolver, primeiramente, com a equipe da secretaria e ela com o restante da sua equipe, para implementar essa política, né? E aí entraram os nossos materiais complementares que a gente produziu no primeiro ano, porque não adiantava a gente só fazer uma discussão com a secretaria do conteúdo relacionado à tecnologia e de como ela implementaria, se ela também não recebesse materiais que o apoiassem a fazer essa discussão com a sua equipe, para a gente chegar lá na aprendizagem dos meninos. E a última etapa, que era de avaliação, que era orientar mesmo a equipe da secretaria responsável pela implementação da tecnologia a avaliar as ações implementadas e retomar ou orientar para que eles retomassem e tomassem novas decisões a partir dos seus resultados. Bom, eu vou falar para vocês das 3 tecnologias que a gente produziu, um pouquinho mais dentro delas, tá? Uma tecnologia que a gente produziu no estado de Pernambuco, então a gente trabalhou com a Secretaria Estadual de Pernambuco e com os municípios do estado de Pernambuco.
tá? Com os municípios e, obviamente, com as regionais do Estado, né? Essa tecnologia é de colaboração entre Estado e município, e o problema, na verdade, que ela tentava trazer, né, como uma questão aí para o Estado, principalmente, era como que o Estado poderia colaborar com os municípios na formação dos gestores escolares dos municípios, para que eles soubessem acompanhar as aprendizagens dos estudantes e, portanto, implementar as políticas públicas em regime de colaboração, né? Porque o que a gente vê? A gente vê que, geralmente, o Estado pensa uma política em colaboração, faz muita formação, geralmente essas políticas são para mexer e melhorar as aprendizagens dos meninos da rede municipal, mas eles vão direto na formação dos professores e pulam os gestores escolares, que é quem pode implementar essa política dentro da escola com mais sentido, né? Então, a ideia foi a gente estruturar um material, e aí a gente fez isso muito junto com a Secretaria do Estado de Pernambuco, em que a Secretaria do Estado tivesse uma equipe que formasse os técnicos das regionais do Estado, e esses técnicos das regionais formassem um formador de diretores dos municípios, e que, portanto, esse formador do município, que geralmente era alguém da equipe da Secretaria Municipal, formasse os diretores, tá? Então, essa foi uma tecnologia e que ela tem material produzido para a Secretaria do Estado, para os técnicos das regionais e para os técnicos das secretarias municipais que vão fazer a formação dos diretores das suas redes, tá? Aí a gente tem duas outras tecnologias que a gente desenvolveu em Itapevi. Uma que é de gestão do acompanhamento das aprendizagens na rede e nas escolas, e uma segunda que é a formação continuada em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A de gestão para o acompanhamento das aprendizagens, ela é uma tecnologia que tenta apoiar as secretarias na falta de processos sistêmicos de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, né? Então, às vezes, a gente vê que é só o professor que acompanha, as relações, às vezes, de acompanhamento são muito de responsabilizar e culpabilizar o outro, mas não de, a partir dos resultados, todo mundo se corresponsabilizar por esses e tomar decisões e colaborar para que, sistemicamente, todo mundo pense em soluções para a melhoria das aprendizagens. Então, é uma tecnologia que tenta pensar fluxos, processos, construção de instrumentos de acompanhamento, desde a Secretaria de Educação até na sala de aula com os professores, né? Essa tecnologia, então, ela tem uma coisa aqui provocativa, de forma bastante provocativa, do Itaú. A gente trouxe essa questão da questão racial e de gênero para dentro dessa tecnologia, porque o SEDAC sempre fez essa discussão, mas nunca trouxe a questão das dificuldades de aprendizagem relacionadas a essas diversidades de gênero, de raça, sociais, e a gente trouxe para dentro dessa tecnologia essa discussão com a rede. E foi bem interessante, depois a gente vai ouvir um pouco o depoimento de uma diretora contando o que ela repensou a partir dessa discussão. Então, essa tecnologia, ela teve a participação em campo das equipes de secretaria e dos gestores escolares, e aí a gente está falando dos diretores e dos coordenadores pedagógicos, mas os materiais que foram produzidos também servem a esses dois públicos, tá? Bom, a formação continuada em matemática, ela veio tentar resolver esse problema que está aí escancarado, né, pelas avaliações externas, do baixíssimo, né, desempenho que os estudantes têm em relação à matemática.
E, para isso, a gente traz na tecnologia também essa ideia de corresponsabilização e do quanto que, para resolver o problema das aprendizagens dos alunos, não adianta a gente ficar culpando só estudantes e professores, mas toda a rede tem que estar estruturada e a matemática precisa ser objeto de reflexão dentro das escolas, né? Então, é um material que ajuda principalmente os coordenadores pedagógicos das escolas a fazer uma discussão didática do ensino e da aprendizagem da matemática no interior das escolas, tá? Quem participou dessa formação em campo para o desenvolvimento dessa tecnologia, a gente trabalhou com a equipe de secretaria, com uma dupla, né? Dois técnicos da equipe da secretaria que se responsabilizaram e aprenderam a fazer a formação de coordenadores pedagógicos das escolas. Trabalhamos com os coordenadores pedagógicos das escolas, com os professores coordenados por esses coordenadores e alunos. Em campo, a gente foi até para dentro da sala de aula, porque a tecnologia ela quer apresentar e trazer muito à tona as práticas e a didática da matemática. Então, ela tem muitos vídeos de salas de aula reais, que os nossos formadores foram para dentro da sala de aula, filmaram as aulas junto com os professores e os coordenadores pedagógicos, e esse material serve de tematização da prática desses profissionais, né? Tanto para esses que estavam em Itapevi, como vai servir para outros profissionais de outros municípios que aderirem a essa tecnologia. E os materiais produzidos são para a equipe da secretaria e para os coordenadores pedagógicos, tá? Essa tecnologia da matemática, então, é como se a gente ajudasse a Secretaria de Educação a implementar e monitorar essa tecnologia e formar formadores de coordenadores pedagógicos, para que, numa segunda etapa, a escola tenha um coordenador pedagógico bem formado que possa formar os professores. Então, em síntese, aí são essas as tecnologias que a gente produziu. Acho que eu tentei ir apresentando um pouco os desafios aí que elas nos trouxeram. Tem coisas no material da tecnologia que foi exatamente produzido, né, a partir das experiências em campo. Teve limites em que coisas que a gente não conseguiu produzir em campo, mas a gente trouxe para a tecnologia, porque a gente acha que é importante. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, no acompanhamento das aprendizagens. Itapevi já tinha instrumentos de acompanhamento das aprendizagens e eles não quiseram rever. Eles falaram, não, a discussão tem que ser feita em cima do material que a gente tem. Nem eram os melhores instrumentos, mas isso trouxe para a gente acender uma luz que não é o nosso instrumento que vai ser o melhor na tecnologia, né? O nosso instrumento pode ser uma sugestão, mas eles podem aproveitar e devem aproveitar, sim, os instrumentos e os materiais que eles já têm consolidados dentro das redes, né? E a tecnologia vem como um suporte a mais de reflexão, de provocação para a melhoria ou para a validação do que eles já fazem, né? Então, acho que isso é bem importante. Eu vou passar para vocês assistirem, tenho tempo ainda, né? Tenho, Fabiana? Dá tempo. 2 vídeos. O primeiro é de na verdade, esses vídeos eles fazem parte de um seminário de finalização que a gente realizou com esses profissionais da rede de Itapevi no final do ano passado, em que eles apresentaram as aprendizagens que eles tiveram nesse percurso de 2 anos de formação. Então, a gente trouxe um recorte para vocês entenderem um pouco dessa apropriação, né? E implementação dessa tecnologia aí nos territórios, um vídeo de uma diretora falando um pouco dessa tecnologia de acompanhamento das aprendizagens, nessa perspectiva da equidade, na busca da equidade, e um outro que é de uma professora de matemática do 4º ano, contando como o trabalho fez ela repensar o trabalho que ela já realizava com os meninos, tá? E meninas. Então, eu vou começar com o da diretora, tá bom? Me avisem aí quando tudo der certo.
quando a gente começou o trabalho, né, na formação com os campos aditivos e multiplicativos, muita coisa que eu sabia veio, assim, o que eu fazia ficou meio abalada, né? Então, a gente começou a trabalhar, falar sobre os tipos de problema do campo aditivo e multiplicativo, e... Não está aparecendo a imagem. Oi? Para mim, só apareceu a foto da escola, não está aparecendo o vídeo rodando. A professora está num cantinho. Não está aparecendo ela no cantinho da página? Não. Não? Vou tentar tirar e voltar. E até passei o vídeo errado, vou pegar o certo, tá? Roberta, só tem a fala da professora, da diretora. Não aparece a fala? A fala aparece, só a fala. Não, mas precisa aparecer o vídeo. Ah, não, o vídeo não tem. Ixi, o que será, hein? Vejam agora. Sou a Flávia, diretora do CEMEB. Peraí, que eu agora esqueci de compartilhar. Peraí. Vejam agora. Deu? Sou a Flávia, diretora do CEMEB Florestan Fernandes. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a equidade. Não. Como havia... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Parece ela num quadradinho, mas bem escuro, assim, não dá para ver. Aparece na foto de uma escola, daqui a pouco ela vai dar. Isso. Tá bom, aparece. Foi um seminário virtual como este, e, portanto, ela está apresentando um slide e ela vai aparecer no cantinho, tá? Ok. Sou a Flávia, diretora do CEMEB Florestan Fernandes. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a equidade, como as meninas haviam falado anteriormente, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma fala do professor Francisco Soares, onde ele cita que nós temos que acabar com as diferenças e lutar pela igualdade na educação. Temos que garantir os direitos à aprendizagem e trabalhar com essas diferenças em nossa escola, tá? O tema da nossa apresentação é quem são as crianças com dificuldades de aprendizagem. Nós, na rede, fizemos com os professores e com os alunos as sondagens nas nossas escolas. Na nossa escola, nós temos 708 alunos na rede do ensino fundamental. Desses 708, 136 são alunos com dificuldades. No gráfico ao lado, mostra que desses 136, 18% dos alunos é uma quantidade muito grande. Nós ficamos até preocupadas com essa quantidade. Nós fizemos uma divisão aqui e dá quase 4 salas de alunos com dificuldades. Então, nós ficamos pensando o que nós vamos fazer para sanar essas dificuldades dos alunos. Como nós estamos trabalhando a equidade, nós, professores, os professores e nós, da gestão, nós tínhamos dificuldades em classificar os alunos. Os professores falavam que os alunos eram pardos, outros negros, e nós, na nossa escola, nós não temos nenhum aluno de etnia amarela e nenhum aluno indígena. E aproveitando a ferramenta da nossa formação, que eles enviaram para a gente uma pesquisa, nós lançamos aos pais para que os pais declarassem para a gente a questão da raça dos filhos deles. Nós fizemos esse levantamento com a gestão e levamos para os HTPC, na nossa primeira reunião de HTPC. Na nossa primeira reunião de HTPC, nós colocamos esses dados, mostramos para os professores, e lá nos mostra que 9,0% nós temos de alunos com dificuldades de aprendizagem meninas, e 10,2% são meninos. Dessa quantidade, a gente vê que não tem muita diferença quanto à questão do gênero, mas nós vimos mais embaixo nesse gráfico que, quanto à raça, nós temos, assim, nós ficamos um pouco preocupados, porque nós temos 5,3 meninas com dificuldades de aprendizagem negras e nós temos 5,3 de meninos com dificuldades de aprendizagem. Aqui, vocês viram que, querendo ou não, bateu um pouco a porcentagem. Mas se a gente for olhar as meninas brancas, nós temos 3,6 e os meninos brancos 4,8. Então, a gente tem uma diferença grande aí.
Quando nós levamos isso para os professores na primeira reunião, nós tivemos professores que ficaram nervosos, uns não aceitaram, outros não acreditaram. E aí a gente sabe que esse assunto da equidade não é um assunto muito fácil de tratar com os professores. O que nós fizemos? Nós colocamos os dados gerais da equidade das 16 escolas que nós participamos da formação. E aí nós podemos observar e passar para eles que esse problema da raça não é só na nossa escola, e sim em todas as escolas que nós participamos da rede das 16. O gráfico mostra que nós temos 59% de meninas negras com dificuldade e meninos negros se sobressaem, 62,3% de meninos negros com dificuldades. Com esse quadro, a gente passou para os professores e eles viram que não é só no Florestan Fernandes que nós temos esse problema. Nós temos esse problema na rede. E aí deu para convencê-los melhor quanto à equidade. E aí a gente viu que a única coisa que eles acharam estranho é que nós nunca, e que eles pensaram, é que a gente nunca tinha feito a sondagem utilizando essas variáveis de raça e gênero. E agora que nós fizemos usando essa ferramenta, nós podemos classificar os alunos e ter um outro olhar diante disso. Acabou. Dá tempo ainda, Fabiana? Ou quer passar para o pessoal por causa do horário? Passou do horário, mas eu acho é um vídeo curtinho. Acho que... Esse é mais curto, acho que esse tem um minutinho. Acho que tudo bem. Tá, vou passar, vocês me avisem aí se deu certo. Esse é o da professora de matemática, tá? Quando a gente começou o trabalho, né, na formação com os campos aditivos e multiplicativos, muita coisa que eu sabia veio, assim, o que eu fazia ficou meio abalada, né? Então, a gente começou a trabalhar, falar sobre os tipos de problema do campo aditivo e multiplicativo, e quando a gente começou a falar, eu percebi que muitas vezes o meu trabalho estava pautado em cima de um recurso que a gente começou a ver que não era tão adequado assim para o trabalho com as crianças, né? Que era o trabalho com as palavras-chave. Então, eu fazia as crianças... Pode passar o slide. Eu geralmente usava esse tipo de tabela, colocava lá as palavras, né, que estavam relacionadas às operações, e aí fazia eles circularem palavra-chave, o que fazia para ajudar, ou, né, o que ajudava, o que não ajudava a resolver o problema, mas eu trabalhava em cima desse tipo de atividade, né, desse tipo de tabela, por exemplo. Eu pude perceber, né, que esse trabalho com a palavra-chave, então, ficou bem claro para mim, isso foi uma coisa que ficou muito clara, que não resolve, né, que isso, se for uma estratégia da criança, se ela achar aquilo naquele momento, eu acho que tudo bem, mas a gente incentivar, né, o adulto incentivar e trabalhar em cima disso, daí já é uma outra história. Aproveito aqui para responder a pergunta que, né, que eu fiz no início, se a gente pode, se é o trabalho com a resolução de problemas, né, se é tão importante assim a gente trabalhar com os tipos de problemas matemáticos. E eu acredito que sim, acho que isso ficou evidente, né? Porque quanto mais a gente tem essa variação, mais as crianças elas vão tendo essa possibilidade de lidar com as resoluções de uma forma variada. Na verdade, voltou? A gente queria passar muito mais, né? Porque aparece essa professora fazendo a discussão com os alunos nesse contexto da pandemia, né? E aí é muito legal ela fazendo as intervenções, enfim, bem bacana. Mas acho que era só um aperitivo para vocês verem o que desse trabalho resultou lá na ponta, né? Em relação às práticas desses profissionais e as aprendizagens, né? As possibilidades, a melhoria das condições de aprendizagem desses meninos e meninas que estão nas escolas, que acho que esse é o nosso desafio com o material. Obrigada, Roberta. Acho que depois, na hora do debate, a gente vai ter a oportunidade de estar aprofundando um pouco mais essa discussão, que eu acho importante, acho interessante. Antes de passar para o Rogério, só dar um recado, já tem perguntas chegando para a gente. No final das apresentações, nós vamos apresentar essas perguntas para os palestrantes, tá bom?
Por favor, quem quiser já fazendo suas questões, já colocando no chat, fique à vontade. Pode fazer que a gente já está anotando aqui, tá bom? Eu passo, então, a palavra para o Rogério Silva, tá? Do Pacto, que vai discutir conosco a questão dos percursos e aprendizagens do processo de monitoramento e avaliação do Programa Melhoria da Educação. Rogério, obrigada. Obrigado, Fabiana. Obrigado à REIP pelo convite, e um convite, claro, né, compartilhado com a Fundação Itaú Social, com Melhoria da Educação. E eu, enfim, quero apresentar, em complemento ao que já trouxeram a Tatiana, a Tereza e a Roberta, a parte do nosso percurso de avaliação, né, que vem sendo também vivido de diferentes maneiras junto, né, com todas as coisas já relatadas aqui. Enfim, eu falo, né, como um apoiador do programa. A Pacto é uma organização de consultoria de pequeno porte, com uma trajetória longa em avaliação, em planejamento, avaliação de políticas públicas e também de investimento social privado, filantropia, eu tenho já uma longa colaboração com a Fundação, com o próprio SEDAC, de outros espaços, de outros momentos, e a gente, desde o final de 2018, né, tem se encontrado nesse espaço incrível e complexo que é a Melhoria. Eu também quero, antes de entrar nos slides que eu preparei, acho que fazer um comentário, né? O tema da implementação, ele tem sido um tema com crescente no Brasil, nas publicações. Eu sou editor, né, da Revista Brasileira de Avaliação, e essa discussão também está colocada lá. E tenho para mim, né, nos estudos que eu tenho feito, nas leituras que eu tenho realizado, que o tema da implementação é o tema dessa década, é o que pode nos ajudar, de alguma maneira, a superar, né, o abismo que a gente está vivendo, sanitário, político, econômico, né, ético, e quem sabe ainda permitir que a gente se aproxime de algumas das metas, né, da Agenda 2030, para a qual a gente tem um percurso. Então, acho que o trabalho da rede é muito importante e, sem dúvidas, né, é capaz de beneficiar muitas organizações, os gestores públicos, a melhorarem a qualidade das políticas, a oferta dos serviços para o cidadão, né, e a garantia de direitos. Eu vou, então, também compartilhar a minha tela. Possivelmente eu nem vá usar mais todos os slides, para eu não me estender muito, mas deixa eu só esperar carregar. Está visível aí, né? Está visível para vocês, né? Está visível, sim. Perfeito. Então, a gente tem uma jornada aqui em curso, né, para utilizar as avaliações de processo e de resultado para apoiar a formulação e implementação do Melhoria da Educação. É isso que eu queria trazer nessa apresentação. E a gente tem uma ilustração aqui de uma linha do tempo, né? Vem desde 2018, eu não vou entrar em detalhes dela, mas eu acho que ela ajuda esse grupo aqui a perceber as várias tentativas e iniciativas que o processo de monitoramento e avaliação teve nesse período, né? Então, nós trabalhamos em inúmeros espaços de reflexão e de aprendizagem com um conjunto enorme de parceiros, né? Em alguns casos, tivemos seminários envolvendo mais de 50, 60 pessoas de todas essas organizações que a Tatiana lembrou aqui, né, que são parceiros, além de toda a equipe da Fundação Itaú Social, que ao longo do programa, né, foram seminários que foram cumprindo papéis importantes de pensar no que havia acontecido até ali, problematizar algumas agendas
e fazer pactuações, acordos, clarear estratégias e mover o programa adiante, né? Nós também, claro, diversificamos bastante as estratégias metodológicas de coleta de dados, de aproximação da realidade, com surveys, com entrevistas, recolhendo áudios de WhatsApp, com análise de material, com observação de reuniões, com rodas de conversa, de modo a, enfim, enriquecer o processo de análise, de leitura ao longo desse percurso. E fomos também tentando diversificar o próprio método de compartilhar o conhecimento que a avaliação vai produzindo, né, usando relatórios, promovendo reuniões, mais recentemente, né, o ano passado, produzindo alguns podcasts para permitir que as reflexões e as constatações alcançassem também os professores e professoras que vão participando do programa, né, no seu lugar mais fundamental, que é a sala de aula. Então, esse tem sido um percurso bem denso. Obviamente, eu não vou entrar em todos os aspectos dele. E aí eu quero deixar, por enquanto, né, o ano de 2018, cumprir um outro papel ali, e lembrar que em 2019, né, a avaliação, ela, claro, foi se movimentando ao mesmo tempo que o programa ia se movimentando, né? Então, esse conceito, né, teórico de coprodução na formulação de políticas públicas, né, do meu ponto de vista, ele tem um aspecto muito importante e muito vivo aqui no Melhoria também, né, que é o fato de que não se trata de uma ideia de formulação de cima para baixo, né, quer dizer, como teorias clássicas de planejamento e de formulação de política pública preconizaram em algum momento, na sua perspectiva mais indutiva da transformação, tampouco também pensar que a produção é só algo que emerge da realidade do campo e refutando, então, a importância, né, de alguma planificação e das agendas de fomento, né, desenvolvidas pelos órgãos de Estado. Né? A coprodução trata de um agenciamento, né, de cima para baixo, de baixo para cima, mas não apenas também para o lado, né? Porque a ideia é que os diversos atores que de algum modo, né, são afetados, são beneficiados, são interessados pela ação pública, pelos serviços, sejam também corresponsáveis pela sua produção. E a gente, claro, foi embarcando nisso, como a própria Roberta marcou, né, como todos os parceiros foram embarcando nisso, o fazer com, né, o produzir junto. E logo no começo, a avaliação foi ajudando a cumprir um papel de observar esse primeiro contato do programa com os municípios, né, que já foi, então, produzindo análises e trazendo contribuições que ajudaram a calibrar a intervenção. Bom, isso foi avançando e, por exemplo, acho que há um aspecto bem importante aqui nesse slide, ele é só uma página de um dos informes que a gente foi produzindo em 2019, e foi muito interessante porque havia um certo apelo, né, de todos os atores por um ambiente mais estável, né? Como se isso fosse possível, né? Como se coubesse a alguém, né, ou eventualmente a Fundação Itaú Social, construir um ambiente de estabilidade no qual o programa fosse desenvolvido. Obviamente isso não era possível, a própria Fundação fazia, né, e continua fazendo um grande exercício para sustentar uma agenda tão complexa, né, um programa, uma iniciativa tão grande, tão abrangente. Todos os parceiros também estavam convidados a reinventar as suas práticas, especialmente a partir da ideia de trabalhar com esse conceito de tecnologia educacional, né, visando, então, a produção de saberes, de rituais, de processos, de ferramentas que possam ser, inclusive, usadas de modo autônomo por municípios brasileiros. Então, isso foi muito novo. O conceito de tecnologia social, que já não era tão novo assim,
mas se somou aqui nos esforços que esse grupo foi empreendendo para poder dar conta do recado. E claro que a avaliação também foi observando, esse aqui é só um gráfico ilustrativo, o modo como as inúmeras formações que foram oferecidas ao longo de 2019 foram tendo aderência, foram avaliadas de modo positivo pelos técnicos e educadores dos municípios, pelos próprios gestores, e de algum modo instalando ou instaurando nos municípios esse processo de coprodução. 2019, então, viveu isso no primeiro semestre, e no segundo semestre já deu espaço para um conceito que passou a ser bastante estruturante, que foram, digamos, os nossos esforços para o tempo todo não deixar de olhar para resultados, ou de incentivar todo esse ambiente de atores a cuidar dos resultados, né? Se o monitoramento, por um lado, foi produzindo dados de processo, como a base aqui desse triângulo demonstra, nós, a partir de um impulso da área de pesquisa e de avaliação da Fundação Itaú Social, começamos a desenhar ou modular a avaliação também para procurar observar as mudanças de conhecimento, de atitudes, de percepções que iam acontecendo a partir do ingresso dos parceiros nos municípios e desse desenvolvimento das tecnologias, como a Roberta bem ilustrou, e como as educadoras ali convidadas ilustraram ainda de modo mais claro. E, obviamente, sinalizando que era importante ainda não apenas assegurar um ganho de conhecimento, de saberes, uma mudança de perspectivas, né, para os atores, mas que isso fosse engrenando mudanças de comportamento, de práticas, tanto individuais, digamos, do sujeito que educa, etc., como das próprias instituições. Obviamente, mirando ainda as avaliações de impacto que pudessem vir a olhar mais adiante os efeitos de todo esse esforço na qualidade das redes educacionais e, essencialmente, né, no desenvolvimento das crianças e adolescentes que são o público final com o qual a melhoria está comprometido. Bom, isso nos fez, já em 2019, olhar para alguns resultados de curto prazo e perceber, essencialmente, né, o quanto o acesso aos saberes era valorizado pelos municípios, né, o quanto isso já produzia mudanças de percepção, produzia desconfortos, produzia, né, tirava, digamos, o conforto, se é que havia algum, de algumas práticas que estavam mais, enfim, arraigadas. Então, essas análises foram importantes. E, ao mesmo tempo, demonstrando, né, a necessidade de seguir trabalhando com a corresponsabilidade e seguir adaptando as tecnologias nesse processo de construção que estava em curso. Bom, a gente avançou para 2020, né, para entrar numa outra etapa do processo avaliativo, que inclusive levou muito em conta aprendizados que nós tivemos em 2019, ao olhar criticamente também para o percurso que a gente estava realizando e discutir isso com a Fundação e com os parceiros. E em 2020, então, ano passado, nós, logo de início, apoiamos todos os parceiros a revisitarem as suas tecnologias educacionais, as suas propostas, que já iam para o segundo ano, né, 2020, elas tinham começado lá no começo de 2019, ajudar o conjunto de parceiros a construir teorias de mudança, né, essencialmente porque nos interessava produzir mais clareza em torno de qual era mesmo o potencial de transformação de cada uma das tecnologias que estava em desenvolvimento, quais estratégias, quais elementos esse processo de transformação necessitava, e mais do que isso, né, o que foi muito rico nos debates foi fazer muita conversa com os parceiros
para compreender melhor a cadeia de resultados, né? Então, aquilo que ali atrás aparecia como mudanças de percepção, para mudanças de atitude, comportamento, prática institucional, para alcançar impacto, a gente foi tentando produzir essas narrativas, né, de cadeias de resultados em todas as tecnologias, bem como para o programa como um todo, o que se mostrou uma estratégia bem acertada. Esse processo também permitiu que nós calibrássemos, então, o estudo de resultados de médio prazo, realizado mais ou menos ali no meio de 2020, com perguntas que queriam observar os resultados, as aprendizagens, os obstáculos, reconhecer, inclusive, né, o contexto da pandemia, que, obviamente, né, produziu muitas mudanças naquilo que o programa tinha de planejamento para 2020. E esse processo, ele trabalhou com uma perspectiva de análise da realidade formulada a partir do campo, né, como quer dizer, a teoria enraizada, né, o grounded theory, que estava um pouco ali na nossa perspectiva, permitiu que, ao escutarmos atores de todos os municípios, com entrevistas e com surveys, foram mais de 800 pessoas participantes desse processo, e ao investigarmos, então, o modo como as teorias de mudança estavam, na prática, operando nos municípios, a gente chegou a 6 categorias de análise, né, posteriores à investigação, que foram muito interessantes naquele momento, né? Mostrando a importância do processo de pactuação com os dirigentes, né? Marcando muito o compromisso dos gestores públicos, as condições mínimas de implementação, a necessidade de pactuação permanente, né? Porque não era só uma reunião que resolvia, mas esse era um processo permanente em razão de todas as pressões e mudanças de perspectiva que os gestores também vão sofrendo ao longo do tempo em razão do processo político, né? Então, essa foi uma percepção importante, que inclusive veio ajudar a formular o ano de 2021, complementada por uma ideia de gestão compartilhada, muito apoiada pelas gestoras de território, né, que foram fundamentais, junto com a equipe executiva do programa, para ir regulando a relação entre parceiros técnicos e municípios. Então, isso de uma agenda, de um ajuste de calendário, de uma flexibilidade dos parceiros, por um lado, dos municípios, por outro, de uma necessidade de melhor articular, né, os planos das secretarias, as intervenções dos parceiros, né, isso apareceu de modo bastante marcante, acompanhado da gestão das relações, né, diálogo, ambientes conversacionais, a clareza dos papéis e a importância de apostar que quanto mais parceiros e municípios e fundação trouxessem qualidade para os seus ambientes de encontro e de diálogo, mais o processo de implementação ganhava, né? Mais ele penetrava, digamos assim, no sistema educacional. E, finalmente, né, numa outra dimensão, a gente ainda observou, né, que as ofertas realizadas pelos parceiros eram essencialmente muito relevantes, né, o que é algo fundamental que, de algum modo, reafirmava as apostas técnicas que a Fundação Itaú Social havia feito ao selecionar os parceiros, os eixos de intervenção e as diferentes temáticas, né, isso muito bacana, além de perceber efeitos nos públicos diretos. Então, a gente observou um desempenho muito positivo, assim, de ganhos de saberes e de ganhos de práticas em muitas circunstâncias, né? Acho que a ilustração ali que a Roberta trouxe, inclusive, demonstra isso, além de trazer importantes insumos, né, para pensar a sustentabilidade das tecnologias, das mudanças, nos fazendo também calibrar aspectos da avaliação para 2021. E aí, para concluir, que eu estou no meu último minuto, a gente já está trabalhando na avaliação de 2021 com intenções, né, de estar mais perto das secretarias. Então,
se de 2019 para 2020 a gente conseguiu operar de modo mais perto dos parceiros, com todo o processo de construção de teorias de mudança e dos componentes de avaliação para as tecnologias, a gente tem essa intenção agora com as secretarias municipais e estaduais e com as instâncias regionais. Nós também queremos aumentar as perspectivas de triangulação, inclusive, de métodos e abordagens para a análise dos resultados. Então, há um desejo nosso de trabalhar com alguns parâmetros mais precisos, né, do ponto de vista da medida. Isso é uma coisa importante. Obviamente, ao mesmo tempo, sempre buscando uma avaliação que não pese demais, né, o que é sempre um desafio que a gente tem enfrentado junto com a equipe de avaliação, de pesquisa da Fundação. Não posso, inclusive, deixar de mencionar que o Leandro é um grande parceiro aqui, inclusive na montagem desse material e em toda essa jornada, além de outras questões que são a gente, claro, olhar para município, para a estratégia municipal, para a regional, como marcou a Tati, e também para o que a gente chama de portfólio, né, que é esse uso autônomo das tecnologias pelos municípios, por quaisquer municípios brasileiros. Também trabalhar melhor o tema da equidade como, digamos, como uma categoria de análise ativa, né, nos processos de monitoramento e avaliação, né, quer dizer, as recomendações da Lélia Gonzalez, como apontou ali a educadora, né, tem também nos pautado nas análises, como a gente tem alguns exemplos nesse percurso. E, finalmente, né, tentar melhorar a nossa análise de causalidade entre intervenção e efeito, o que é algo muito importante para as avaliações de caráter um pouco mais somativos, né, que a gente vai praticando daqui para frente no programa, e manter uma ideia de inovar também nos métodos e nos modos de apresentar os resultados, a fim de fomentar cada vez mais diálogo, mais análise compartilhada, mais aprendizagem conjunta no processo de monitoramento e avaliação. Paro por aqui para não atrapalhar a agenda e, enfim, depois posso fazer comentários caso haja perguntas específicas. Obrigado, gente. Rogério, obrigada pela sua apresentação. Fui até anotando algumas coisas, me deu algumas ideias aqui para o projeto que eu estou desenvolvendo. Roberta, a intenção era você comentar esse processo de avaliação. Estou entendendo que vocês desenvolveram a implementação de um programa e o Rogério fez a avaliação, e aí você entraria, então, para estar discutindo um pouquinho, comentando esse processo pelo qual vocês passaram. Seria isso? O seu microfone. Isso mesmo, porque eu acho que foi muito orgânico, né, esse processo da implementação de uma formação em campo, da produção dessa formação e o monitoramento e avaliação de tudo isso, né? Acho que eu só vou exemplificar uma situação que eu acho que é bem interessante, assim, a questão do que a gente viveu no monitoramento, nós e os municípios, nós parceiros e os municípios, né? Para mim é muito representativo, assim. Na verdade, a gente viveu uma homologia dos processos, porque a gente viveu isso, e quando a gente foi produzir a tecnologia, a gente trouxe muito desses mecanismos e desses processos de monitoramento e avaliação como material de orientação a outras secretarias para uso autônomo desse portfólio, né? Lógico que com as suas com seus devidos ajustes, né? Porque uma coisa é uma instituição do terceiro setor fazendo monitoramento e avaliação, outra é uma rede pública se apropriando disso e dentro de tudo que ela tem que fazer, também pensar os processos de monitoramento e avaliação. Então, acho que na hora que a gente foi reproduzir isso para a tecnologia, a gente foi bastante cuidadoso,
mas e avaliando o que era possível deles se apropriarem e da necessidade deles se apropriarem, porque o que a gente costuma ver nas redes muitas vezes é a implementação de ações e programas e pouco avaliação e pouco acompanhamento desses programas, né? Do que de fato para repensar, para reavaliar, ficam sempre nas novidades do que vem, né? E não numa retroalimentação de coisas que acontecem, precisam ser avaliadas, precisam ser ajustadas para serem melhores executadas, né? Então, acho que a gente na tecnologia pegou todo esse know-how e toda essa discussão que foi feita e a gente ajustou para uma orientação de avaliação mesmo de políticas e de programas e da própria implementação da tecnologia. E uma outra coisa que eu ressaltaria também nesse processo, que foi bastante importante para a gente que estava nessa elaboração, foi fazer a teoria da mudança, porque ali a gente começou a ter mais intencionalidade em relação aos resultados e aos públicos que a gente queria que essa tecnologia atingisse, né? Porque acho que, como eu falei no começo, a gente pensou em materiais para alguns públicos. Aí, para esses, a gente tinha muita clareza das intencionalidades. Entra a secretaria e entra com um conteúdo forte de como a gente apoia a secretaria na implementação de uma política, né? De um programa. Então, aqui a gente teve que repensar o que seriam as nossas intencionalidades em relação à aprendizagem também desse público. Para algumas tecnologias, isso já estava colocado, porque o público já era o público da tecnologia. Mas eu lembro do esforço que a gente fez em relação à formação de matemática, porque ali a gente ia discutir a didática com professores e coordenadores e com o formador da secretaria que ia formar esse coordenador. Aí a gente teve que pensar a formação continuada da matemática como uma política a ser implementada. Portanto, qual é a intencionalidade e o resultado que a gente quer nesta secretaria, com a secretaria como um órgão mais implementador, né? Então, acho que isso foi bem bacana e acho que esse processo ajudou muito. Muito bom. É bom ter esse tipo de depoimento, né? Porque o pessoal geralmente vê a avaliação como uma ameaça, né? Uma coisa, na verdade, não é isso, né? Então, é muito bom ouvir essa experiência de quem elabora, implementa um programa e passa por um processo de avaliação. Eu tenho um conjunto de questões aqui para a mesa, eu vou ler todas, tá? A gente faz um bloco, aí depois, se surgirem outras, a gente faz mais uma rodada. A Ana, ela agradece a todos pela apresentação, por estar compartilhando conosco essa experiência, e ela faz uma pergunta para a Roberta. Roberta, você falou sobre a elaboração de indicadores de monitoramento da implementação como uma das etapas do trabalho. Podemos entender essa etapa como uma avaliação da implementação? Você poderia nos contar um pouco mais sobre esses indicadores, sobre como eles foram elaborados? Tá? Essa é uma questão para a Roberta, mas também sintam-se à vontade, quem quiser responder. Outra questão também da Cíntia para a Roberta. É possível observar melhoras objetivas de aprendizagem, sobretudo do ponto de vista da equidade? Eu acho que o Rogério também teria condições de estar tratando dessa questão. Aí, para o Rogério, estou indo muito rápido ou está... Não, pode ir. Rogério, tem uma questão aqui para você. Você poderia falar um pouco mais sobre a aplicação do survey e da aplicação de metodologias quantitativas na pesquisa sobre implementação? E aí eu já até emendo com a questão da Wanda, que está feliz por te ver aqui, a Wanda Ribeiro. Ela diz, gostaria de saber quais são as principais referências teóricas que têm servido como fundamento para as suas reflexões e as formulações de categorias relacionadas a mudanças. A
A Cíntia também está perguntando, aí é para a mesa, para todo mundo. O que ocorreu na mudança de governo municipal no início de 2021? Né? Quais as implicações disso para a continuidade, né, do programa? Aqui tem outra questão, eu acho que continua sendo também da Cíntia. Os gestores dos diferentes níveis, eles coletaram diretamente os dados que analisaram e eles usaram depois? Como eles se relacionavam com os dados coletados externamente? Né? Como é que uso que eles fizeram desses dados? Eu acho que eu estou entendendo isso, que foram coletados externamente. São essas as questões, eu teria algumas, mas eu acho que já tem bastante. Depois, se for o caso, a gente faz outra rodada. Tatiana quer começar? Sim. Acho que eu vou pegar principalmente essa questão, né, de perguntando o que aconteceu com a mudança de governo, né? Então, é assim, esse trabalho que a gente fez de desenvolver as tecnologias, ele tinha, de fato, essa marcação para esses 2 anos, né? E a gente já fez essa marcação pensando muito também do ponto de vista da mudança de gestão municipal e também com vistas que a gente, a partir de 2021, teria, então, a edição, né, do programa, né, completa, vamos dizer assim, sistêmica, que a gente tem chamado. Então, todas essas, a não ser as do regional, que eu comentei, que começaram em 2020, que daí continuam, e aí a única que ainda, assim, que terminou a implementação da tecnologia, mas por conta até do contexto da pandemia do regional, a gente ainda continua esse ano, é Pernambuco, porque a gente, o ano passado, teve um impacto muito grande, principalmente, né, numa contratação que a Secretaria Estadual estava fazendo de articuladores das regionais, para daí trabalhar com os municípios, então por isso a gente ainda continua esse ano, mas só considerando aquelas regionais que eu falei que começaram o ano passado, que continuam, mas as implementações municipais, elas tinham esse marco mesmo de finalização em 2020. Então, agora o que acontece é que o programa abriu, né, o edital para participação e convidando, então, as redes, né, principalmente com aquele perfil de municípios prioritários, então, né, até 550 mil habitantes, IDEB abaixo da média nacional ou estadual, mais de 10 mil matrículas urbanas no fundamental, e as iniciativas de colaboração intermunicipal, que estão hoje na rede de colaboração intermunicipal de educação, que são 21 iniciativas, que estão aí em 8 estados brasileiros. A gente lançou esse edital no começo de fevereiro, o término dele, né, era hoje, estou falando isso porque a gente está estendendo mais 10 dias, então os municípios vão ter até o dia, 10 dias não, até o dia 10 de março para fazer essa inscrição. Então, municípios e iniciativas vão se inscrever, né, nesse edital, que queiram participar, e aí, agora, o participar do programa Melhoria vai ser uma participação, como eu falei, esse ano praticamente, vai ser um processo de seleção faseado, com atividades formativas, então a gente vai ter o planejamento estratégico, que a gente vai oferecer para um número de redes, e a nossa ideia é, no final do ano, a gente ter até 10 municípios prioritários e até 7 iniciativas de colaboração intermunicipal, continuando no programa até 2024, com a implementação das tecnologias educacionais. Então, o processo é esse, mesmo para os municípios, né, a gente tem, né, até porque o contato fica com esses municípios que continuam, né, sendo prioritários para o programa, que tiveram, vamos dizer assim, uma continuidade de gestão, né, que tem continuidade, inclusive, da gestão da secretaria, a forma de entrada deles no programa é por meio do edital e por meio de todo esse processo. Então, é um pouco essa a lógica, né? Porque a gente entende que está iniciando um novo momento do programa com essa nova gestão. E a ideia é que o ciclo de duração do programa passa a ser, então, de 4 anos, sempre com essa mudança de gestão,
que a gente está estudando é que possivelmente a gente vai ter no ano seguinte, né, então pensando em 2025, um monitoramento das ações aí para poder, de alguma forma, acompanhar essa mudança da gestão que tenha, né, pensando na próxima eleição. Não sei se ficou claro, mas é um pouco isso. Ficou assim. Roberta, Rogério. Posso responder aí algumas coisas que foram perguntadas. Eu acho que em relação àquela primeira questão, né, de como foi esse processo de elaboração dos indicadores para o monitoramento da implementação, acho que foi bem interessante, assim, porque a princípio, no modelo da produção, né, acho que tem alguém falando. Por favor, desliguem os microfones. Obrigada. Isso. A gente tinha pensado que a última etapa do portfólio seria avaliação e monitoramento. E aí, numa dessas reuniões de aprendizagem que o Rogério comentou com os parceiros, a gente discutiu que a implementação tinha que vir já com o monitoramento, porque ela precisa ser paralelo ali, né? Eu estou implementando, mas eu estou monitorando todas as etapas dessa implementação. Então, que a gente já precisaria abrir esse material para a secretaria dizendo isso, porque senão a avaliação é sempre depois do que acontece, né? E aí um monte de coisa já podia ser acertada no percurso, mas se perde porque só no final que a gente vai ver se deu certo ou não deu certo. Então, a ideia era mudar um pouco esse conceito da avaliação de um programa, né? Da execução, da implementação de uma proposta. Então, acho que esse foi o primeiro movimento dos parceiros em apoio, aí, junto com o Itaú, no desenho mais pré-montado aí do que deveria ser produzido a partir desse segundo ano. E os indicadores, eles vieram muito dos processos vividos nos territórios, né? Então, no material, a gente trouxe alguns indicadores como sugestões meio de provocativas do que eles precisavam ficar atentos naquela tecnologia em relação à implementação. E aí, a depender da tecnologia, algumas perguntas são comuns, mas tem perguntas que são também específicas a depender do público, né? do envolvimento dos diferentes profissionais. Então, foi um pouco desse jeito, mas a gente sempre teve uma preocupação nesse uso autônomo da tecnologia, do material não ser algo a ser rígido, olha, tem que fazer assim, senão não dá certo. Né? É um material que a gente vai o tempo inteiro dialogando, dizendo, olha, esses indicadores são possíveis de ser, então tem um quadro com alguns indicadores interessantes de monitorar a implementação, mas tem um espaço lá que você pode pensar em outros indicadores com a sua rede, aí como faz junto com a sua equipe para pensar esses indicadores. Então, ele é um pouco nesse formato para deixar esse espaço de construção mesmo, porque quando a gente está falando de avaliação, se ela não for construída junto, ela não cola, né? Fica uma coisa deslocada do fazer, né? E ela precisa estar junto. Então, acho que esse foi um movimento. Em relação à pergunta sobre as melhoras objetivas de aprendizagem, sobretudo do ponto de vista da equidade, eu acho que a gente precisaria um pouco de mais de tempo para observar essas aprendizagens nos estudantes. Entretanto, nos educadores, isso foi muito visível, a mudança deles, e um olhar mais sensível que eles tinham para essa diversidade e a busca de dar condições diferentes para quem precisava de ajudas diferentes para quem precisava de mais, né? Então, acho que a discussão mobilizou muito, e acho que a gente viveu o primeiro ano, 2019, num trabalho que estava bastante estruturado presencialmente, e 2020, todas as estratégias de 2019 tiveram que ser
reorganizadas de acordo com a pandemia, com as condições que a pandemia colocou, né? Então, a gente já não chegava mais perto dos estudantes, a gente só chegava no nível de discussão com os professores, e aí isso nos distanciou um pouco dessa aproximação com os alunos para poder, de fato, ver esse impacto nas aprendizagens. Mas eu acredito que na mudança do olhar, né, nesse olhar mais sensível para essas diferenças dentro da sala, isso com certeza vai trazer impactos aí nas aprendizagens aí dos meninos e meninas, né? Em relação à última questão, que é os diferentes níveis de dados, né, analisados, então, a ideia, quando a gente faz essa discussão de acompanhamento das aprendizagens, é olhar os diferentes tipos de resultados que a gente tem, que nos apontam, nos dão uma foto, um retrato desse processo, dos resultados de aprendizagem numa rede, né? Então, no material, a gente vai em busca, e a gente fez com que os gestores, né, fossem atrás dos dados primários, de sala de aula, de resultados aí, das avaliações internas, mas a gente também fez um exercício de olhar para os resultados dos dados externos, né, das avaliações externas, dos indicadores, e a ideia era que eles pudessem fazer uma composição. Então, o que esses dados nos dizem, o que nos diz os dados internos, e o que isso nos faz levantar hipóteses sobre como está a situação da aprendizagem dos estudantes nessa rede, né? Então, a gente sempre tem esses dois movimentos, e também abaixando para uma avaliação institucional. Quais são as condições institucionais que são oferecidas e que podem compor, né, essa foto de todo esse resultado que a rede está realizando. Então, acho que a gente fez uso das duas entradas. Legal, Roberta. Vou complementar apenas, acho que a fala da Roberta. Eu acho que primeiro isso, né? O tema da medida das melhorias objetivas, né? Estou supondo que quando a gente fala de melhoria objetiva, a gente está falando lá, né, no desenvolvimento, na progressão, né, das crianças. Então, e acho que a Roberta traz uma questão que é o tempo. Então, a gente estava num protótipo, né, numa prototipação 2019-2020, muito preocupados na sustentação das tecnologias educacionais, né, criá-las e fazê-las parar de pé, aderir e estabilizar de algum modo nas redes. E, obviamente, avaliação plugada nisso, né? O outro ponto então, acho que tanto pelo tempo quanto pelo foco que nós tivemos em 2019 e 2020, as melhorias objetivas não foram o centro do monitoramento e da avaliação. Contudo, quando nós... Aí eu vou falar dos surveys, que era uma outra pergunta. Quando nós construímos os instrumentos de modo compartilhado com todos os parceiros, então vocês imaginam, né? São 10 parceiros, acho que são, não sei, não me lembro aqui precisamente se são 10 ou 11, 12, ou 15 tecnologias educacionais, acho que são por aí. E todas elas foram investigadas com um survey que tinha uma estrutura semelhante, mas objetos diferentes, e nesse sentido, perguntas diferentes. Esses surveys, eles se basearam na apresentação de várias sentenças, né, hipóteses de resultados, de diferentes níveis para os atores que os responderam. E a gente trabalhou com uma escala de 5 pontos, inspirada numa escala Likert. Então, todo o survey está baseado numa autopercepção, né? O que você acha que mudou,
Basicamente, essa é a estrutura. E, claro, sabedores que o tema da autopercepção é sempre um tema controverso, tem suas fragilidades, etc. Então, a gente aplicou o survey para diferentes subgrupos e triangulou para compreender o quanto que convergia, né, a autopercepção de diferentes grupos a respeito dos mesmos objetos e a triangulação, incluindo um componente qualitativo, tanto com entrevistas com equipes municipais responsáveis pela implementação, os pontos focais, quanto em questões recolhidas de modo aberto nos surveys, nos ajudaram a ter uma triangulação satisfatória, né, para um processo de implementação, cuja régua é um pouco mais baixa do que se a gente estivesse fazendo uma pesquisa para uma banca de doutorado que você tem. Então, claro que, né, o tempo, vocês imaginam que tudo isso que a gente está contando roda em 7 meses na prática. Você construir todas as teorias de mudança, todos os instrumentos, rodar o survey para todo mundo, analisar, fazer reuniões de aprendizagem com todos, fazer todos os informes. Então, é um tempo, né, que constrange o processo, e é assim mesmo, é o tempo da gestão, não está errado, mas, obviamente, que isso faz com que a gente trabalhe com parâmetros técnicos regulados para uma avaliação de implementação diferente daquilo que, por exemplo, uma pesquisa que vai ser publicada numa revista Qualizar vai requerer. Então, acho que tem aí um trade-off, né? Porque você troca e ganha ao trocar a informação, enfim, para embasar a decisão. A outra coisa é que, do ponto de vista teórico, tem uma coisa muito desafiadora, gente, porque, assim, o Melhoria da Educação, como programa, ele agrega um conjunto de tecnologias educacionais num cenário em que cada uma delas tem uma teoria própria. Né? E isso pode ser visto nas teorias de mudança que a gente construiu e no conjunto de pressupostos teórico-metodológicos que cada parceiro utilizou, e eles são muito diferentes. Né? Então, por exemplo, o que dá embasamento e o que regula a expectativa de transformação e de mudança de uma tecnologia desenvolvida lá pelo SEMPEC para redução da distorção idade-ano é diferente do modo como, claro, o SEDAC vai trabalhar língua portuguesa e matemática, e assim sucessivamente. Então, a gente tem um dicionário quase de referenciais teóricos que estão todos articulados aí dentro. E o que nos ajudou no ano passado, como macro referencial de montagem do processo, foi essa que a gente chama ali daquela pirâmide de resultados que a Fundação preparou, né? Ou seja, que vai de um indicador do processo até o impacto, que no fundo, quer dizer, guarda uma certa similaridade com a taxonomia de Bloom. A gente chegou até a debater isso, e porque diz respeito a uma certa progressão da competência, né, para que ela então saia desde um campo de vivência teórica e etc., até a prática e a transformação institucional. E depois disso, a gente está trabalhando em 2021 com teorias de prontidão organizacional para mudança, né, que é um tema interessante dentro da Implementation Science, que nos ajudou a regular um primeiro conjunto de indicadores de implementação que a gente quer colocar, né, em teste esse ano, nessa nova fase do programa, junto aos novos municípios, aí, conforme a Tatiana ilustrou. Então, é isso. E deixa eu usar um minuto. Eu tenho um outro slide, mas tudo bem, eu nem preciso colocar na tela. Só para lembrar que nesse processo, né, as perguntas da Wanda e da Cíntia, acho que me fizeram lembrar desse slide que eu não usei, né, a coprodução das teorias de mudança. Então, isso não foi a Pacto que fez, não foi a Fundação que fez, foi todo mundo de verdade, né, com várias rodadas.
a coprodução de indicadores e de instrumentos, né? Então, vocês imaginam que nós utilizamos quase 30 instrumentos diferentes e todos eles foram efetivamente assim regulados e alguns escritos pelos parceiros. E a gente foi, né, dando uma forma comum a tudo isso. Além da triangulação de dados, né, que eu acho que são aí 3 pontos bem importantes que foram nos trazendo mais segurança para ir construindo as análises que a gente construiu e apresentando os resultados. Então, acho que é desse modo que eu respondo aí as questões. Obrigado. Agradeço a todos pelas respostas. A Wanda que está perguntando, Rogério, posso dizer que foi um processo de sistematização de conhecimentos? Eu acho que tem sido, sem dúvidas, o Melhoria é uma usina de produção de saberes, e acho que com o tempo isso vai começar a transbordar, né? Porque claro que até aqui isso está sendo muito cuidado ali dentro, mas tem muita coisa, é muito impressionante, assim, eu acho que a gente poderia, se quiséssemos, né, se fosse a prioridade, a gente poderia já ter publicado uma série de artigos, assim, de todas essas vivências, talvez cheguemos lá, e acho que sim, inclusive nesse ano de 2021, há esforços bastante voltados mesmo à sistematização, especialmente no âmbito regional, no qual, digamos que o nível de acúmulo no Brasil sobre teorias de mudança, de transformação, para o nível regional, é baixíssimo, né? Essa é uma experiência muito nova. Porque é aquilo, município a gente tem desde de que acabaram as capitanias hereditárias. Agora, instância regional, arranjo, consórcio, rede, isso é muito novo, né? Então tem um monte de aprendizagem aí ocorrendo em tempo real e o Melhoria não só aprendendo com isso, mas fomentando, né, essa agenda, o que tem sido muito bacana de observar também. Bom, considerando que faltam 3 minutos aí para 6 horas, eu acho que fica difícil a gente continuar com uma outra rodada de questões, né? Não dá tempo. A mesa gostaria de fazer mais alguma observação, de estar colocando mais alguma questão. Podemos encerrar? Podemos. Eu agradeço muito a possibilidade de termos tido essa conversa, agradeço a Tatiana Bela, a Tereza Pérez, Roberta Panico, Rogério Silva, é muito bom a gente ter essa troca, né? Então, em nome da REP, obrigada por essa tarde que vocês nos dispuseram. Queria agradecer muito a todos que estiveram presentes, que participaram da nossa reunião. Fiquem atentos, a REP está começando o seu calendário de seminários, teremos outros eventos também da REP Convida, e também eventos com o pessoal do INEP, né, discutindo indicadores educacionais. Ana, teria algum recado para estar dando para o pessoal? Não, acho que era isso mesmo, Fabi, lembrou bem, fiquem de olho lá nas nossas redes. Quem não pôde assistir hoje, né, dos colegas que não puderam estar aqui, avisem que essa gravação vai estar no YouTube em breve.